Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos tratar sobre a influência da Rússia na América Latina. É bom lembrar que em outras aulas nós já estudamos sobre a influência da China, dos Estados Unidos, e agora vamos dar um foco especial para a Rússia, que também, junto com a China, buscam espaço nessa geopolítica mundial. É bom lembrar que todos esses assuntos estão ligados à geopolítica e nós já vimos alguma coisa a respeito disso em outros vídeos. Então vejam só, a influência da Rússia na América Latina, a recuperação da Rússia no sistema internacional após o colapso da União Soviética em 1991, a levou de volta à América Latina em busca de oportunidades econômicas e geopolíticas. É bom lembrar que a Rússia tem uma preocupação com os Estados Unidos que, vez ou outra, faz algumas restrições econômicas contra esse país e, portanto, ele tenta também equilibrar o jogo de poder, principalmente recorrendo a países que já fizeram parte de satélites na época da antiga União Soviética, como é o caso da Venezuela, da Cuba, da Nicarágua e outros países mais que acompanhavam a tendência socialista da época. Então, não deixa também de ser uma oportunidade, além de firmar pontos estratégicos para a sua política de expansão no mundo, seja militarmente ou até mesmo economicamente. Quando eu falo militarmente, porque muitos países da América do Sul, inclusive o Brasil, compram equipamentos militares e fazem acordos que até mesmo para a manutenção desses equipamentos a longo prazo. Então, helicópteros, aviões ou outras armas, elas dependem da tecnologia russa e, vez ou outra, precisa-se negociar com os russos acerca disso. Por exemplo, a Rússia tem cortejado sua diáspora. Vamos aqui fazer um parêntese para explicar o que é isso. Diáspora nada mais é do que a dispersão de pessoas, seja por motivo religioso, perseguição, seja por questões de fome, seja por questões de guerra. Diáspora é isso. Então, vários lugares do mundo as pessoas passam por esse processo de diáspora. Em todo o mundo, incluindo a América Latina, com o intuito de explorar as comunidades de língua russa com a fonte de poder nacional. Então, a Rússia, com toda essa população dela que se dispersou o mundo afora, principalmente naquele período da Segunda Guerra Mundial, ela tem mantido esse elo de ligação e ela tem usado várias alternativas, vários mecanismos, inclusive os de comunicação, para dizer eu me importo com vocês. Então essa é uma estratégia da Federação Russa para manter essa ligação e influência dentro da América Latina. Então, Moscou quer que os russos, ao redor do mundo, conservem os vínculos culturais, históricos e idioma e promovam uma imagem positiva do país nas nações anfitriãs para ajudar, vejam só, nas iniciativas comerciais e diplomáticas russas. Olha, uma coisa que eu gostaria de destacar é que, em função dessa estratégia russa, que não deixa de ser uma espécie de tentativa hegemônica nas regiões onde há russos, alguns territórios ali na Ásia já foram tomados em função disso, de tanto vínculo que a Rússia mantém com esses povos. Quando houve, por exemplo, a Primavera Árabe, isso influenciou também na forma de visão desses russos que estavam ali na região da Ucrânia e outros países vizinhos, inclusive dos nórdicos da Europa. Então isso tem preocupado os europeus e realmente é um ponto a se observar. Mas levando-se em consideração o final aí, as iniciativas comerciais, porque você cria ali um elo maior que vai consumir produtos ali da sua pátria anfitriã e diplomática também. Uma segunda onda migratória para a América Latina ocorreu após o término da Segunda Guerra Mundial, contendo predominantemente cidadãos soviéticos que residiam nos territórios libertados pelos aliados ocidentais e que não queriam voltar para a antiga União Soviética. E quais foram esses destinos desses povos que se refugiaram, ou a chamada diáspora russa para o mundo? Temos aí o caso do Brasil, do Chile, do México,
Paraguai, Uruguai e também a Venezuela. Então aqui na América do Sul nós estamos cercados por várias comunidades de raiz russa. E aí eu queria destacar alguns itens que estão presentes, principalmente nas regiões sul e sudeste, a parte centro-sul do país, que é a participação na culinária, na cultura, na arte e na literatura russa, que também servem como marcas particulares da identidade russa dentro dessa diáspora, principalmente países como a Ucrânia, Geórgia e Bielorrússia. Vamos ver alguns exemplos aqui. No caso da escola de balé Bolshoi, Joinville, Santa Catarina, é a única escola representante russa de balé, considerado uma dos melhores do mundo. Nós temos uma em Joinville, Santa Catarina. Isso é do ponto de vista cultural. Olha só, na Feira do Leste, em São Paulo, nós temos o caso Shaklik, o chamado churrasco no espeto. Muito conhecido o espetinho para nós, mas é bom ficar atento que cada região, cada povo do planeta tem seus sabores, suas essências e com certeza aí deve ser um churrasco interessante a se experimentar quando se tiver oportunidade. Uma outra também no leste europeu, em São Paulo, é o famoso pastel Varenik. E esse pastel ele é importante porque ele, além de ser feito com carne, ele tem um caramelo de doce por cima. Então deve ser talvez algo interessante, talvez com um sabor peculiar que nós não estamos acostumados com isso. Nosso pastel é no sal. Mas aí é uma demonstração da culinária russa no Brasil. Também na parte artística, cultural, temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, o caso do grupo de dança Troika. O coral russo Melodia também está presente no Brasil, em São Paulo. Então são duas situações culturais presentes no Brasil. Para que a Rússia possa manter esse elo que temos reforçado aí na nossa fala, ela tem também se apropriado dos chamados conselhos coordenadores. Moscou também se apoia no Conselho Internacional de Compatriotas Russos e nos conselhos coordenadores dos compatriotas russos para, olha só, para ajudar e coordenar as comunidades de língua russa em mais de 98 países ao redor do mundo. Olha a preocupação da Rússia para manter esses vínculos, né? Até com a questão dos que mantêm a sua língua russa. Mesmo sendo de outras nacionalidades, mas falando russo, eles conseguem manter esse vínculo. Bom, os centros culturais russos, eles passaram a ressurgir em algumas cidades, inclusive passaram a ser reformulada para poder conectar as mais remotas regiões do planeta que tenha essa associação com a comunidade russa. E aí eu queria destacar para vocês o caso da influência russa na América Latina por meio da comunicação. Vejam só, segundo o site da Fundação Ruski Mir, ela patrocina 12 centros russos na América Latina, sendo 2 na Argentina e 1 no Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nicarágua e Peru, respectivamente. Em outras palavras, esses centros russos nada mais é do que locais que dão oportunidade para dança, para a cultura da mais variada forma possível do povo russo. Então aí é de fato uma maneira de manter viva a cultura russa. E elas são patrocinadas então pela Fundação Ruski Mir. Uma outra influência importante que a gente deve lembrar é a questão da Igreja Ortodoxa Russa. Quem já estudou isso em história, isso é uma variação da Igreja Católica Romana que se dividiu e se transformou para a Rússia, a Igreja Ortodoxa Russa, com variedade também de doutrina e etc. Então essa igreja é muito importante e influente entre os russos da região. Apesar dessa igreja ser com uma presença mínima na América Latina, mas a gente não deve desconsiderar o papel dela nos lugares que tem. Aí nós temos o caso da Catedral Metropolitana Ortodoxa em São Paulo. E agora eu queria
dá atenção especial para isso, porque de alguma forma, em algum momento, você quando esteve pesquisando algum conteúdo na internet, seja qual for, mas em especial as questões geopolíticas, questões da Ásia, da Europa e até mesmo dos Estados Unidos que tem interesse para a Rússia, nós temos a participação dos meios de comunicação russo. E aí eu quero que você marque esses nomes, RT e a Sputnik. São duas plataformas que estão presentes no Facebook, na televisão, no rádio e nos jornais escritos e jornais também nas plataformas de internet. Então eles costumam dar uma visão da Rússia, do governo russo, embora não se possa descartar a importância deles, porque alguns assuntos que estão ligados diretamente à Ásia, eles estão sempre sintonizados. Então, às vezes você diz assim, mas é uma tendência russa? Pode ser, mas não podemos deixar de lado, porque tem muitos conteúdos importantes que eles publicam. Uma outra coisa que não poderia deixar de ser é que a Rússia também exerce influência do ponto de vista militar na América Latina, tentando aí incomodar um pouco a hegemonia americana, vendendo principalmente armamento para os países que são vizinhos dos Estados Unidos. Você vê na imagem, por exemplo, o S-300, que é uma espécie de sistema de defesa muito poderoso e temido no mundo inteiro. Apesar de já terem as versões do S-400, S-500 e outros de uso próprio da Rússia que ainda não são vendidos para o mundo, mas esse que foi vendido para a Venezuela é um dos que está na fronteira do Brasil, criando uma espécie de intimidação para o governo brasileiro, para qualquer tipo de situação de apoio aos americanos numa possível invasão. Já tem o S-300 que, além de defender, ele também faz o lançamento de mísseis contra o país que seja rival. E aí um outro destaque que eu coloquei nessa nossa telinha é o Centro Nuclear Russo na Bolívia. Tem uma planta, mas que já está bastante desenvolvido isso, tem sido palco de muitas críticas dos bolivianos, porque muitos milhões de dólares que tem a contrapartida do governo de lá, enquanto que o povo boliviano está passando por uma situação muito difícil. Mas tem como referência mundial que será o maior centro nuclear do mundo em altitudes. Mais de 4.000 metros vai ser instalado esse centro nuclear. Segundo eles, é apenas para questões medicinais, para agricultura e tal. Mas sabemos que pode ser, dependendo das circunstâncias, ser usado para fins militares também. Com isso, eu quero convidar vocês para a gente responder o nosso exercício, que é um exercício curto, são 2 questões, mas que com certeza, se você tiver prestado atenção, vai ser fácil você responder. Vamos para a primeira questão então? Vamos lá! Moscou quer que os russos ao redor do mundo conservem os vínculos culturais e históricos e o idioma e promovam uma imagem positiva do país nas nações anfitriãs. Isso tem como pano de fundo, olha as alternativas. Letra A, ajudar nas iniciativas comerciais e diplomáticas russas. Letra B, ajudar na derrubada de governos democráticos na América Latina. Letra C, contribuir para que os costumes russos sejam predominantes na América Latina. Letra D, nenhuma das alternativas. Já deu uma pensadinha então? 1, 2, 3, olha a nossa resposta. Letra A, quem disse letra A, parabéns para você. Ajudar nas iniciativas comerciais e também diplomáticas russas. Vamos para a segunda? Estou contando que você possa fechar o gabarito comigo e eu ficar feliz que está tendo um resultado do outro lado, tá bom? Vamos lá então. Número 2. Os meios de comunicação patrocinados pelo governo russo têm mobilizado russos na América Latina a fim de comunicar os pontos de vista de seu governo, me refiro à Rússia. Alguns canais importantes para essa difusão de informação russa bem conhecida estão os sites. Letra A, UOL e RT. Letra B, Sputnik e Record. Letra C, RT e Sputnik. E letra D, Sputnik e Rede Globo. Tá fácil, não tá? Então vamos lá para a resposta? Então quem respondeu letra C, tá certo, parabéns para você. Então é RT e Sputnik, que estão presentes em todas as plataformas
que você possa imaginar conforme foi dito em nossa aula. Com isso, a gente encerra nosso Exercitando e fica aqui meus agradecimentos a todos que acompanharam a transmissão de TV para os estudos à distância promovido pela Secretaria de Estado de Educação e também os profissionais técnicos envolvidos na produção e edição de imagem, técnicos da educação e coordenadores pedagógicos envolvidos no projeto. E os professores que quiserem, então, ter acesso a esse conteúdo, seja os exercícios complementares, sejam as sequências didáticas, é só você acessar a plataforma da Secretaria de Educação. Um abraço a todos e até a próxima!